Olá, meu povo! Bora para o segundo vídeo do nosso curso. Um vídeo aula, o segundo do curso The Last of Us. O primeiro nós montamos o Joel e agora nós vamos fazer a Ellie, tá? Ele está lindo, esse curso, cheio de detalhes. Se você quiser adquirir os moldes, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades, tá? E se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, tem aqui na descrição também o nosso Instagram, o Facebook. Sem mais enrolação, vamos lá então. Aqui, como que nós vamos fazer? É o mesmo processo do Joey, praticamente. Eu vou costurar toda a volta do corpinho, depois de riscar no molde, deixando só a abertura no pescocinho para a gente desvirar a peça e para encher. Deixamos uma pequena borda ao redor se for fazer na máquina de costura, se for fazer à mão não é necessário, é só costurar ali por cima do risco. Depois nós vamos fazer esses piques, tá? Aqui nas mãozinhas, embaixo dos braços, no meio das pernas, com cuidado para não cortar o ponto. Mas é necessário fazer esses piques para que não fique repuxando depois que a gente desvirar a peça. Na camisetinha nós vamos costurar ali na parte do ombro da manga e depois nas laterais ali da camisetinha, tá? A mesma coisa na blusinha de baixo. Passe a costura ali pelo ombro, no braço e depois por baixo do braço e nas laterais. Na calça, embaixo também, das pernas e nas laterais, tá? E agora, com auxílio de palito do churrasco, desvirador de boneca, nós vamos virar essa peça. Eu gosto bastante de utilizar essa pinça para fazer enchimento, para fazer essa parte de desvirar a peça também é bem legal, ela facilita bastante. Já com tudo desvirado, nós vamos vestir a peça enquanto ainda estiver vazia, sem o enchimento. E para encher é o mesmo processo do Joey, que eu vou utilizar os palitos de churrasco, vou colocando pouca quantidade de fibra, para que não fique tudo embolado, fique bem compacto, porque o corpo precisa estar bem fininho. Aliás, bem firminho, né, gente? Fininho não. Precisa ficar bem firme, gente. Então vai colocando devagarzinho ali a fibra. Depois que você finalizar o corpo, nós vamos para essa parte do tênisinho dela. Também é praticamente igual ao do Joel. A diferença está na cor e nesse detalhe que nós colocamos na frente ali, né? Essa faixinha branca que a gente cola antes de começar a costurar. E aí, então, posicionamos ali a língua, que já está dublada, também fiz ela dublada com cola quente, sem passar ali na parte que nós fazemos a costura, tá? Costuramos então toda a volta dessa língua, dessa parte da frente ali com ponto caseado, tá? E agora posicionamos também as laterais em toda a voltinha do tênis. Se você quiser já colocar um pinguinho de cola ali na frente, para facilitar na hora de posicionar e costurar, você também pode, tá? Eu fiz isso porque para mim fica melhor, eu fico mais segura, sem medo de deixar torto o tênisinho. Depois de tudo costurado, vamos preencher a parte da frente do tênisinho com a fibra, para que ele fique bem modeladinho, bem redondinho, tá?
E agora eu vou passar o cordãozinho, da mesma forma que a gente fez o tênisinho do Joey. Por isso é interessante vocês começarem assistindo o primeiro vídeo, que aí no segundo vai ter muito macetinho que a gente já fez no primeiro, tá? Então, nós vamos passar. Eu fiz com linha de costura comum, mas você pode fazer com linha de bordado. No caso, eu passei dublado na agulha formando 4 fios. E aí, nós vamos transpassando ali a linha para formar o cadarço do tênis. Depois que transpassar todas as partes ali, como um tênis normal, né? Você faz como você costuma passar o cadarço no seu tênis. Aí você dá uma ajustadinha para ele não ficar muito aberto, passa um pouquinho de cola quente ali na pontinha do tênis, introduz a fibra para ela ficar ali paradinha. Aí nós passamos uma quantidade generosa de cola na base da perninha e colamos o tênis. Vamos então dar início na cabecinha, no rosto da nossa L. Da mesma forma que nós fizemos o Joey, nós vamos fazer a L também. Prendemos o molde na primeira parte da cabecinha. E aí, eu passei o fio preto dublado na agulha, formando 4 fios. E vou começar bordando ali a parte do meio da boca dela, tá? Vamos fazer o ponto atrás. Lembrando que como é pequenininha essa cabeça, as expressões são pequenas, é necessário fazer pontos bem pequenos, tá, gente? Para ficar delicadinho e não ficar tudo torto, seguir certinho o contorno do desenho. Então é assim, ó. Nós saímos lá na frente do primeiro ponto, retornamos até o último ponto que nós fizemos, observando ali atrás se a agulha está saindo exatamente rente ao último ponto que nós fizemos. Saia com a agulha mais à frente do ponto novamente e retorne para o último ponto, observando a parte de trás se está alinhada. Isso é muito importante para não ter surpresa, como eu já expliquei anteriormente, na hora de rasgar o molde e ver que ficou torto, tá? Então, conforme você for bordando, vai observando atrás. Faça com calma, sem pressa, que vai dar tudo certo. Ainda com a linha preta, porém com apenas 2 fios, eu vou fazer o bordado da parte de baixo do narizinho, com pontos bem pequenininhos, porque o contorno é bem pequeno mesmo.
Ainda com a linha preta formando apenas 2 fios, eu vou bordar ali a parte superior do olhinho, tá? Porém, somente a parte superior. Por enquanto, nós não vamos bordar ainda a parte de baixo. Agora, com a linha marrom escuro, dublada na agulha formando 4 fios, nós vamos bordar a sobrancelha dela. Ao invés de fazermos pontos atrás, eu sugiro fazer o ponto cheio, não muito certinho para dar naturalidade aos fios da sobrancelha, tá? Agora você já pode tirar o alfinete até para facilitar na hora de bordar. Então assim, você vai entrar com a agulha no contorno de baixo da sobrancelha e vai voltar no contorno de cima. Bem do ladinho desse ponto você vai entrar de novo na parte de baixo e depois retornar no contorno de cima, e assim sucessivamente, formando então vários pontinhos até preencher toda a sobrancelha dela. Alguns você pode fazer retinho, alguns mais inclinados. Olha como fica. Agora, com a mesma linha marrom, porém com apenas 2 fios, nós vamos bordar a lateral do nariz, e vamos bordar também a parte de baixo dos olhos, olha. Utilize a marrom e também com a mesma linha nós vamos bordar ali a parte da íris. Porém, não vamos fazer o preenchimento com a linha marrom, você só vai bordar mesmo ali o contorno da íris dela. E aí o preenchimento nós vamos fazer com a linha verde musgo, porém vai ser só depois que nós retirarmos o molde, tá? É com paciência mesmo, gente, porque os pontos são bem pequenininhos. Como eu expliquei pra vocês, o contorno desse rosto é pequeno. Eu quis fazer um modelo mais realístico desses personagens. Então é necessário fazer os pontos pequenininhos para o contorno ficar bem certinho, tá? Então é assim mesmo. Vamos com calma aqui, bastante paciência, mas vai dar tudo certo e vale muito a pena o resultado final. Agora nós vamos utilizar uma linha marrom num tom mais clarinho. Você vai passar na agulha formando apenas 2 fios. E aí então nós vamos bordar ali essas linhas de expressões, a parte do meio ali do contorninho que dá o relevo no nariz, tudo com esse tom mais clarinho, tá? É o que vai deixar mais delicado as linhas de expressões. Ela tem uma cicatriz numa das sobrancelhas e para essa cicatriz ficar bem evidente, eu passei essa mesma linha de marrom claro na agulha, dublado, formando 4 fios, tá? E aí nós fazemos o bordado dessa cicatriz com apenas um pontão. Ó. Então você pode fazer um ponto
retornar e fazer mais um ponto por cima desse pontão que a gente fez ali, tá? Agora, para bordar a íris, nós vamos dublar a linha verde musgo na agulha, formando 4 fios. E também vamos fazer o ponto cheio ao invés do ponto atrás, para preencher. Você sai ali num dos contornos da íris e volta com a agulha no outro contorno. Retorna novamente ali do ponto inicial, tá? Pegando o primeiro contorno que a gente iniciou, um pouquinho mais abaixo do primeiro ponto que você fez, e volta com a agulha pelo outro contorno, e assim sucessivamente até preenchermos a íris dela. Agora nós vamos fazer o lábio usando um tom de rosa mais claro, com a linha também dublada na agulha formando 4 fios. Nós vamos contornar os lábios dela e depois fazer o preenchimento também com um ponto atrás, tá? Depois de tudo bordado, olha só como fica. Agora nós vamos rasgar esse molde, fica bem tranquilo de rasgar depois que a gente faz toda essa costurinha. Algumas partes ficam mais presas, você pode utilizar a agulha, a parte que você passa o fio, que fica bem tranquilo, tá? Depois que nós já bordamos o rostinho, eu posicionei a orelha conforme o gabarito que está lá na apostila. Colei só com um pinguinho ali na extremidade da orelha para ela não sair do lugar e facilitar na hora de costurar. E agora nós vamos casear toda a volta desta cabecinha aqui. Aqui eu quero mostrar pra vocês como que nós vamos casear essa parte que tem a orelhinha dela, tá? Então, é assim, você vai introduzir a agulha um pouquinho à frente do último ponto que nós formamos antes de iniciar a orelhinha. Pela parte da frente, introduz a agulha ali no rostinho e deixa uma argolinha, não puxe tudo. E depois, próximo do pontinho, do finalzinho do ponto, você volta com a agulha na frente, passando por dentro do lacinho. E assim nós formamos o caseado na parte da frente ali, nem vai parecer a emenda nenhuma.
Ó, entrei por trás ali, passei o lacinho e puxei. Entra ali com a agulha, pegando um pedacinho do rosto, deixa a argolinha, entra na parte de trás ali no finalzinho do ponto, passa a argolinha e puxa, tá? E continua o caseado normalmente. Antes de fechar a cabeça, deixamos ali uma abertura pequenininha em cima. Com auxílio de uma pinça ou com a ponta da tesoura, nós vamos introduzindo bem pouquinha fibra, aos poucos mesmo, por toda a extremidade da cabeça, modelando ali o queixinho, modelando o maxilar. Tem que deixar bem redondinho, sem nenhuma ruga. É importante deixar bem cheinho nas laterais, porém no meio não precisa deixar tão cheio, tá? Deixar cheinho, porém não duro demais, não muito cheio de fibra, porque ainda vamos introduzir o pescoço depois que nós finalizarmos a cabeça. Então, se você deixar muito cheio, na hora de introduzir o pescoço, vai deformar a peça, ela vai ficar em formato de balão, tá? E não é isso que a gente quer. Prontinho, já preenchemos, deixamos bem redondinho, finalizamos ali a cabecinha. E agora nós vamos utilizar o pescoço, virando a cabecinha na parte de trás. Você vai medir ali a largura desse pescocinho, não muito embaixo, mais ou menos um dedo de distância do queixo para cima. E aí nós vamos cortar. Deixe um piquezinho para cima também, dê um piquezinho para cima além do corte da linha ali, tá? E aí introduzimos o pescoço. Aí com a agulha já com a linha bem reforçada, nós vamos fazer o ponto invisível em toda a volta dessa cabeça no pescoço. No vídeo aula do Joe eu também explico bem certinho como que eu faço essa parte. Ponto visível é isso, você faz um pontinho ali no pescoço, um pouquinho mais à frente faz na cabeça, outro no pescoço, depois na cabeça novamente e vai puxando a linha para esconder o ponto. Não vai aparecer essa costura, tá? Ali na parte da frente você não vai costurar muito rente ali do queixo dela, você passa a costura bem próximo do corte ali, deixando essa parte do queixo projetado para frente. Agora com a linha dublada, formando apenas 2 fios na agulha, nós vamos fazer algumas expressões no rostinho.
Começando ali pelo cantinho do olho, nós vamos introduzindo atrás da cabeça a agulha e saindo bem no cantinho do olhinho dela. Formando um ponto bem pequenininho, nós retornamos para o lado de trás da cabeça e puxa levemente. Assim a gente vai dar uma leve afundada nesse olho dela. Não puxa muito, porque senão também vai acabar deformando, tá? Então você só dá uma leve profundidade no olhinho dela. Faz esse procedimento 2 vezes, E aí depois nós vamos fazer um ponto um pouquinho maior ali nesse contorno do nariz dela, dando também uma pequena profundidade na lateral desse nariz, tá? Mas é apenas um ponto. E aí você arremata atrás também. E agora nós vamos fazer a profundidade dessa marcação que ela tem no queixo. Então você entra com a agulha ali no queixinho dela, bem rente ali do contorno que nós fizemos com a linha marrom. Faz um pontinho razoavelmente pequeno, porém não precisa ser tão pequeno quanto o dos olhos, e dá uma aprofundada ali, ó. Você pega de uma extremidade do contorno até a metade, formando um ponto, e depois da metade, aonde você formou esse ponto, você vai para outra extremidade. E assim a gente vai fazer o contorno todo do queixinho ficar mais fundinho ali, tá? Fazemos também um pontinho bem pequenininho nas extremidades da boca, para dar uma leve afundadinha ali, dando uma expressãozinha na boca dela também. Bem de leve você puxa o fio para trás, quando vê que ela afundou um pouquinho, você sai com a agulha do outro lado e faz a mesma coisa. Vai dar um leve sorrisinho na nossa boneca. E como ela tem um nariz arrebitadinho, a personagem, nós vamos fazer um macetinho para projetar o nariz dela para frente, tá? Nós vamos entrar com a agulha bem ali na lateral do narizinho dela, tá vendo? Um pouquinho acima do contorno ali, formando um pontinho. Nós vamos sair do outro lado, no outro contorno do narizinho dela. Dá uma puxadinha de leve, faz outro pontinho e retorna para o outro lado do nariz. E puxa. Além de dar uma leve afinadinha no nariz, ele vai projetar um pouquinho para frente essa fibra, tá? E aí, então, nós vamos formar um bigodinho chinês bem discreto com um pontinho pequenininho ali na lateral do narizinho dela, dá uma leve afundadinha. Como ela é uma menina, não pode ficar muito marcada essa parte, tá? É bem pequenininho o ponto ali do bigode chinês dela. Leva a agulha até atrás da cabeça, depois de formar o pontinho, afunda levemente. Você viu como o narizinho dela já deu um formato bem bonitinho?
Então é isso. Aí faz o nozinho lá atrás para não escapar esses pontinhos. Agora nós vamos fazer o cabelinho dela. As duas partes precisam estar dubladas. Eu dublei com cola quente mesmo, tá? Porém, eu tomei o cuidado de não passar a cola na parte que nós vamos costurar ali, nas extremidades. Mas é preciso que esse cabelinho esteja bem estruturado. Agora nós vamos posicionar o cabelinho na cabeça. Você pode se basear pelo gabarito que tem na apostila. Uma parte do cabelinho tem que cobrir ali quase a metade da orelhinha dela, aí vai estar na posição correta, tá? Você pode posicionar ali com o auxílio de um alfinete, para ele não ficar torto. E aí então nós vamos começar a colar somente com um fiozinho de cola aonde nós vamos posicionar na cabeça ali, tá? Vai colando aos pouquinhos, com cuidado para não manchar o rosto da boneca, não passe muita quantidade de cola para que isso não venha a ocorrer. Tá vendo? Passo cola somente ali na parte que pega o rostinho dela mesmo, não passo nas outras extremidades não, ali não vai ser necessário. E aí nós vamos posicionar a parte de trás, tomando cuidado para que encaixe certinho ali as ondulações do cabelo e vamos colar. Posicione um alfinete para ganhar tempo até que essa cola seque completamente. E aí nós vamos casear toda a volta do cabelinho dela. Por isso que é importante que o cabelo esteja bem estruturado, porque aí não vai ser necessário colocar mais nada de enchimento. É só costurar mesmo e vai ficar bem lisinho, bem certinho. E aí então, na apostila tem a franjinha, tá? Eu vou colar de um lado da cabecinha e eu recortei 2 vezes, na verdade, essa franjinha, porém, numa delas eu deixei um pouquinho menor, eu cortei a pontinha ali deixando um pouquinho mais curta. Então eu vou posicionar a franjinha de um lado da cabeça e a outra franjinha do outro lado da cabeça.
rabinho de cavalo, para dar um volume, eu não caseei em volta, eu apenas passei um pouquinho de cola ali, um filete de cola no meio e posicionei ele um pouco tortinho, sabe? Para dar um pouquinho mais de volume. Mas é opcional, se você quiser também casear em volta. Eu achei que ficou um efeito mais bacana assim, ó. Aí eu colei ele meio de ladinho pro cabelo ficar no ombro dela, aparecendo. E agora vamos começar a parte divertida, que é a parte da pintura, que eu amo. Eu vou usar essa canetinha de ponta bem fininha, que a gente compra em qualquer papelaria mesmo, ela bem pigmentada. E vou fazer os cílios. Começo ali pela parte de cima e também vou sombrear a parte de cima da íris dela, fazendo um sombreado ali, tá? Somente na parte de cima dos olhos, puxando um pouquinho para a lateral, porém da metade para baixo precisa... Vou dar uma reforçadinha também ali no buraquinho do narizinho dela, dando uma sombreadinha com a caneta. Essa caneta é um marrom, tá, gente? Ela não é preta, não. Você também pode sombrear levemente a lateral do narizinho dela. E ali eu tô me baseando por uma imagem na internet, tá? E ali no lábio inferior, eu dou só uma reforçadinha no contorno. Reforço também o sombreado ali no meio da boca dela, somente nas laterais, para dar uma profundidade a mais, tá? Vou observando as características e vou reproduzindo. Ó como que tá ficando já. A pintura é muito importante, ela faz todo o diferencial da peça. Reforcei um pouquinho ali o contorninho do queixo, em cima daquela costura que nós fizemos. E agora eu vou utilizar o giz de cera seco, essa paleta maravilhosa, gente, que eu amo de paixão. E com esse tom de giz no marrom, quase alaranjado, com um tom um pouco mais escuro que o feltro, eu fiz ali o traço das laterais do nariz dela, sombreadinho ali, né? Para dar uma profundidade nas laterais. Dei uma corada ali no rostinho dela. Isso, gente, faz delicadamente, aos pouquinhos, não força o giz na peça, tá? Que senão vai ficar muito forte e vai estragar. Então você faz assim, passando delicadamente até dar a pigmentação que a gente quer na peça. Sombreei as bochechinhas, sombreei a lateral do nariz. Ó, sombreei ali o contorno do queixinho também. Ali eu fiz uma marcaçãozinha no narizinho dela também para dar uma coradinha. E na testa ali, rente ao cabelinho dela, também dei uma sombreada.
Gente, essa paleta você encontra na Shopee. São duas, na verdade. Nossa, eu paguei, acredito que na época, uns R$ 39,90 nelas. E, nossa, ela vai durar muito tempo. Vale muito a pena, as peças ficam maravilhosas, gente. Vale o investimento. Com o branquinho, eu fiz uma bolinha de iluminação na pontinha do nariz dela. Isso dá uma projeção bem legal. E também um leve tracinho ali no meio do narizinho dela também, para dar uma clareada. Aí nós vamos também clarear somente o lábio inferior, dando uma iluminadinha. E um pouquinho ali na testa dela, no meio da testa dela. No queixinho também, a parte que nós queremos que projete um pouquinho pra frente. Então assim, gente, é muito legal você observar as partes que nós queremos dar profundidade, nós pintamos com um tom mais escuro. As partes que nós queremos projetar pra frente, nós pintamos com um tom claro, branco ou bem mais clarinho do que o feltro, enfim, a pele que você tá pigmentando, tá? É bem importante que você entenda isso. Com a canetinha marrom novamente, eu vou fazer as pintinhas dela. Ela tem ali uma pintinha no rosto, tem outra ali em cima da sobrancelha e tem algumas sardinhas no rosto dela. Então eu vou dando leves batidinhas com a canetinha, formando as sardas. Um pouquinho ali no queixo também. Olha como fica bonitinho. Uma graça, né, gente? Reforcei ali as pintinhas dela, por isso que eu falo pra vocês. Procure imagens do personagem na internet, que fica bem legal na hora de você projetar os detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença na sua peça, tá? Agora, com um tom de marrom um pouco mais escuro que o anterior, eu vou fazer a iluminação do cabelinho dela. Faço alguns traços de cima para baixo, seguindo ali o contorno do cabelo. Também fica bem legal esse efeito. Pego ali no rabinho de cavalo, também faço alguns riscos. Ó, já deu uma diferença muito legal, né? E fiz ali alguns pontos de luz, alguns risquinhos de luz no cabelinho também. Isso vai dar uma naturalidade bem bacana na peça. Olha só como que fica. Já deu uma diferença bem legal, né? Agora nós vamos utilizar a tinta branca da Acrylex para tecido. E uma agulha velhinha que você tenha, que não seja tão fininha, pode ser mais grossinha mesmo. Você molha ali com um pouquinho de tinta na pontinha da agulha e faz um pontinho de luz na íris da bonequinha. Olha só. Bem tranquilo, viu? E aí nós vamos fazer também com agulha a iluminação ali na boquinha para reforçar. Passa só um pouquinho de tinta na pontinha da agulha e dá uma raspadinha ali no lábio inferior da boneca. Faz ali também uma reforçada na pontinha do nariz com a tinta branca, formando uma bolinha bem pequenininha. Alguns risquinhos ali na iluminação que nós fizemos no cabelo também, para dar um pouquinho mais de realismo. É só molhando aos pouquinhos e fazendo alguns risquinhos, seguindo o contorno do cabelinho dela. Bem fácil, bem tranquilo, tá?
Antes que eu me esqueça, nós temos que fazer também o branquinho dos olhos. Também com a agulha e a tinta acrylex branca. Molha a pontinha ali na tinta. E dê leves batidinhas ali no branquinho dos olhos dela, até que toda a parte seja coberta.
A estampa da camisetinha dela é opcional, mas eu acho bem bacana fazer também, que dá uma característica a mais na personagem. Eu utilizei ali a tampinha da própria tinta de tecido como gabarito para fazer o círculo, porque ela tem um pôr do sol na camisetinha dela. Então eu fiz um risquinho ali com a minha canetinha, levemente, só para me basear na hora de pintar. E aí tem alguns contornos ali que não tem a pintura, tá? Já vou mostrar certinho para vocês como que eu fiz. Contornei, eu vou fazer com o próprio giz de cera seco amarelo. Eu vou pintar esse círculo ali, deixando somente as faixinhas que não são pintadas. Ó. Tem umas 3 faixinhas ali, mais ou menos, entre o pôr do sol que não tem pintura.